Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês, o seu professor de atualidades. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso Giro da Semana. Na aula de hoje, nós conversaremos sobre alguns dos principais fatos noticiados entre os dias 2 e 8 de agosto de 2026. O primeiro tópico da aula de hoje envolve educação, o IDEB. Ocorreu a divulgação do IDEB 2025. Cuidado, é um fato de atualidades do ano de 2026. No entanto, ele apresenta o resultado do IDEB 2025. Ô Márcio, eu nem sei o que é o IDEB. Vamos lá, eu explico. É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nesta avaliação, na confecção desse índice, ocorre uma avaliação de 3 etapas da educação básica. O ensino fundamental 1, vamos colocar aqui, também chamado de anos iniciais, do 1º ao 5º ano. O ensino fundamental 2, ou anos finais, que envolve aí o período do 6º ao 9º ano, e o ensino médio. Então, essas 3 modalidades avaliadas pelo IDEB. E dados divulgados nessa semana pelo MEC e pelo INEP. Tranquilos até aqui? Pois bem, como que o IDEB é calculado? Uma banca mais técnica, né, uma banca que mescle aí atualidades com conhecimentos gerais, pode partir para esse tipo de abordagem. Você já sabe o que é o IDEB, quais foram as modalidades avaliadas. Agora, como que o IDEB é calculado? Vamos lá. Primeiro, um dos pontos ali considerados, ou uma das variáveis, dados sobre aprovação escolar, também chamado de fluxo escolar. Márcio, eu não entendi. Vamos lá. Se há uma elevada repetência, significa que o fluxo escolar está baixo. E elevada repetência também representa baixa qualidade da educação. Concordam? Beleza. Já quando a repetência diminui, isso atrelado a uma avaliação rigorosa, né? Ou não vou dizer nem rigorosa, uma avaliação justa, coerente e a aprovação, então significa que a educação caminha bem. Daí a lógica de utilizar essa variável. Então, a aprovação escolar é um elemento considerado no cálculo do IDEB. E o segundo, o desempenho do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, a cada 2 anos, alunos são submetidos aí a questões de língua portuguesa e matemática para a confecção do IDEB depois. Né? Sai o SAEB e depois ele compõe o IDEB. Essas provas são aplicadas aos alunos do 5º, 9º e do ensino fundamental e 3º do ensino médio. Bom, então sabemos o que é o IDEB, como ele é calculado, quais modalidades ali de ensino ele avalia. Agora mergulharemos no resultado do IDEB, se bateu a meta, se não bateu a meta, o que aconteceu. Vou pegar uma borracha para a gente tirar o excesso de informação aqui da tela. Beleza. Então vamos primeiro pro ensino fundamental 1, ou seja, anos iniciais, do 1º ao 5º ano. Média, existiu uma média, não existiu uma meta. Uma meta. A meta nacional era de 6, E em 2025, o resultado foi 6,3. O que isso significa? A meta foi batida para o ensino fundamental 1. Então, ok, os primeiros anos ali da educação básica. Agora vamos avaliar a segunda fase do ensino fundamental, fundamental 2, ou anos finais, do 6º ao 9º ano. A meta era de 5,5.
E o resultado Brasil foi 5,3. Ou seja, não atingiu a meta para os anos finais. E no ensino médio, a meta era de 5,2. O desempenho brasileiro foi 4,5, abaixo da meta. Resumo: das 3 modalidades avaliadas, a meta só foi alcançada no ensino fundamental 1 nos anos iniciais. Só que a banca pode explorar um outro aspecto e inserir uma alternativa que diz mais ou menos o seguinte: olha, todas as modalidades avaliadas, ensino fundamental, ensino médio, tiveram um crescimento do índice. Melhoraram. Alguns dirão: não, eu vi lá na aula do Márcio que não bateu a meta. Cuidado! Sim, para as 3 modalidades avaliadas, nós tivemos melhoria. Então a nota melhorou para o ensino fundamental 1, melhorou para o ensino fundamental 2 e melhorou para o ensino médio. Só que a melhoria para o fundamental 2 e médio, essas melhorias, não foram suficientes para bater a meta, ficaram abaixo da meta. Só para complementar, eu vou demonstrar aqui o resultado por estado, né? E para cada modalidade. Se você isola o ensino fundamental 1, alunos do primeiro ou quinto ano, 18 unidades da federação atingiram a meta. Não foram todos os estados, porque as desigualdades estaduais, regionais permanecem, tá? Então, eu vou colocar até aqui, ó, quem bateu a meta. 18 unidades da federação. Melhor nota, Paraná. Paraná, maior valor, nota 7. Amapá, o pior valor. Os estados que mais evoluíram nos últimos 20 anos, Alagoas e Ceará. Então, Paraná o melhor, Amapá o pior. Ensino Fundamental 2, que não batemos a meta. Só que apesar do Brasil não atingir a meta, alguns estados atingiram. Vamos colocar aqui, ó. 5 unidades da federação atingiram a meta. Paraná, Ceará, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Novamente, Paraná na liderança. Pior resultado, Roraima. Roraima, região norte. Então, nas 2 avaliações, região norte como uma evidência negativa. Por fim, o ensino médio. E é uma preocupação. Nenhum estado atingiu a meta. Paraná ficou em primeiro novamente, só que não atingiu a meta. A meta era 5,2, Paraná ficou com 5,1. Chegou perto. E Roraima, pior resultado. Beleza? Então também foquem. De repente você vai prestar um concurso, Polícia Civil do Paraná. Vai cobrar agora, vai ser aplicada a Polícia Civil do Paraná. Um dos temas, indicadores educacionais do Paraná. Cai. Você de repente vai prestar Polícia Civil. Vou falar de áreas policiais que estão fortes aí. Polícia Civil da Bahia. Cai atualidades. Polícia Civil Alagoas. Atualidades. É a importância de olhar o estado nesse ranking. Por isso que eu deixo para consulta os infográficos. De boa? Agora tema quente, hein? Tema quente. Estados Unidos revogam visto de embaixadora brasileira. Talvez o grande fato da semana, tá? Nessa esfera política, até mesmo porque não geopolítica e de relações internacionais. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos anunciaram o seguinte: tem uma embaixadora brasileira aqui nos Estados Unidos, estamos revogando o visto dela. Anota o nome. Além do fato, anota o nome. Vai que a banca apela. Maria Luísa Viotti, ou Maria Luísa Ribeiro Viotti, se você preferir. Então, a brasileira teve o visto revogado. O que a banca pode perguntar? Qual país revogou o visto de um embaixador ou uma embaixadora brasileira? Cuidado com pegadinhas. Teve um atrito diplomático entre Brasil e Argentina e a banca pode falar que foi a Argentina. Pode falar que foi a Ucrânia.
No caso aqui esse caso envolve os Estados Unidos. Tudo bem? Ô Márcio, então o Brasil não tem mais embaixadora nos Estados Unidos? Não foi isso que eu disse. Não é o que a notícia apresenta. Revogação do visto. Segundo o governo dos Estados Unidos, ela poderá permanecer lá, tá? Mas caso deixe os Estados Unidos, necessitará de um novo visto para retornar. O que alguns analistas comentaram, e eu estou atento, é que gera uma insegurança, né? Tem um caso de insegurança que envolve Maria Luísa Viotti. Tudo bem até aqui? Aí surge uma pergunta. Por que os Estados Unidos fizeram isso? Vamos lá, vamos para o contexto. Desde 2025, você não tem um diplomata dos Estados Unidos em atuação no Brasil. E como acontece nessa área diplomática? Um país, então vamos pensar aqui, os Estados Unidos, eles querem enviar o embaixador ali para representar a ação no Brasil. Os Estados Unidos realizam ali uma consulta informal ao Brasil, que é até sigilosa. Perguntam para o Brasil, tudo bem esse nome? Beleza? Você aprova? É chamado de assentimento. Assentimento. E aí depois que o Brasil ou qualquer outro país fala, beleza, esse nome tá ok, né? Ocorre o anúncio para a imprensa. Se dá uma publicidade ao fato. E depois todos os trâmites formais, inclusive no Senado brasileiro. Tudo bem? Os Estados Unidos criticam o Brasil na demora em conceder o aval diplomático para Daniel Pérez. Tá? Passa então por esse aval brasileiro e os trâmites de Senado. O Brasil, por sua vez, ficou descontente que os Estados Unidos anunciaram Daniel Pérez sem o assentimento brasileiro. Então, houve o anúncio. Conseguem perceber? Outro ponto interessante. O Brasil afirma que dará esse aval diplomático apenas após as eleições de outubro. Então, num contexto geral, nós podemos observar um aumento de tensão nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. E essas tensões podem ser observadas nas diversas esferas, como na aplicação de taxas por parte dos Estados Unidos, na classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. São dois exemplos, né, em que os países divergem sobre a ação. O Brasil não concorda com a tarifa dos Estados Unidos. O Brasil não concorda com essa classificação de organização terrorista. E o terceiro episódio que eu posso elencar aqui é o caso Daniel Pérez. Tá? Então, é uma relação turbulenta, que agora culmina nessa revogação de visto. O que a banca pode perguntar então? Vamos fazer aquela lista, checklist. Primeiro, qual país revogou o visto de uma embaixadora brasileira? Os Estados Unidos. Segunda possibilidade, né, inverter um pouquinho essa lógica. Olha, os Estados Unidos tomaram uma dura medida em relação ao Brasil, no que se refere às relações diplomáticas. Que medida foi essa? Aí vai ter a primeira alternativa. Expulsou o embaixador brasileiro? Não, não expulsou. Rompeu relações diplomáticas com o Brasil? Não rompeu relações diplomáticas. Revogou o visto de uma embaixadora. E como elemento acessório da questão, pode surgir aí o caso Daniel Pérez, tá? Essa demora do Brasil em conceder o aval diplomático. Isso aqui vai ter, é novela, tá? Novos capítulos surgirão, então fiquem atentos. Terceiro fato da aula agora, economia, né? Energia.
Petrobras anuncia descoberta de gás na Colômbia. Márcio, a Petrobras não é uma empresa estatal brasileira? Sim, brasileira. No entanto, a atuação da Petrobras extrapola o território brasileiro, como é este exemplo na Colômbia. Ali, junto com a empresa colombiana, né? Como é que é o nome dela? Ecopetro, que é uma estatal colombiana, que tem a maioria em um bloco de exploração de petróleo. A Petrobras atua junto com essa empresa. E anunciou a descoberta de gás natural em águas profundas da Colômbia, lá no Mar do Caribe. O gás natural, a sua formação está atrelada a um processo de decomposição de material orgânico, restos vegetais, algas, animais marinhos, que foram soterrados em um ambiente ali de alta profundidade, com uma pressão elevada, ausência de oxigênio. Esse processo de decomposição leva à formação do gás natural. A Petrobras tem todo um know-how, toda uma tecnologia de exploração em águas profundas e anuncia essa descoberta. O fato, se confirmado aí um grande potencial para produzir, porque nós temos o anúncio da descoberta. Agora vem todos os estudos para confirmar o potencial de produção. Vai aumentar a oferta de gás na Colômbia e fortalecer a segurança energética no país. Lembro que a Petrobras tem 44,44% de participação neste bloco. Cuidado com uma pegadinha. Banca pode citar que foi uma descoberta no pré-sal colombiano. Não tem nada a ver com pré-sal, tá? Em águas profundas, mas não é no pré-sal. Banca ainda pode perguntar em qual país a Petrobras anunciou a descoberta de gás. Na Colômbia. Tudo bem? Agora, economia nacional, economia brasileira. Copom reduz taxa básica de juros para 14% ao ano. Nós temos a taxa básica de juros no Brasil, conhecida como taxa Selic. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, vinculado ao Banco Central, se reúne periodicamente para definir qual será essa taxa básica de juros. A taxa básica de juros influencia em todas as demais taxas do mercado. Não é a taxa que você paga no seu cartão de crédito, não é os juros que você paga em um financiamento. No entanto, os juros do seu financiamento, os juros do seu cartão de crédito está atrelado a essa taxa básica de juros. Se a taxa básica de juros aumenta, os seus juros também aumenta. Beleza? Tendo se você pagar mais juros no mercado. De boa até aqui? Tá, Márcio. Então eu já entendi. Outra pegadinha de prova, hein? Já evidencio. Vem o enunciado e diz: olha, reduziu a taxa básica de juros. Quem reduziu a taxa básica de juros? Alternativa A, o IBGE, não é o IBGE. O Ministério da Fazenda, não é o Ministério da Fazenda. O Senado, não é o Senado. É o Comitê de Política Monetária, vinculado ao Banco Central. Qual é a tendência? Caiu. Houve queda nos juros de 0,25. Então, estava em 14,25, caiu para 14. É o quarto corte consecutivo. O juros do Brasil está altíssimo, ainda alto. Estava em 15%, né? E agora nós chegamos a 14%. Então, 4 cortes para chegar a 14%. Então, os cortes são pequenos. Algumas pessoas podem perguntar: pô, Márcio, taxa de juros alta não é ruim para o crescimento econômico? Óbvio, atrapalha o crescimento econômico. Porque com os juros altos, quem vai investir e precisa efetuar uma tomada de crédito, fala: não é o momento, o juros está muito alto. Uma pessoa que quer comprar um carro e vai fazer um financiamento, não é o momento, porque o juros está alto. A pessoa que quer comprar a casa própria, o juros está alto. Então, o juros alto desestimula busca por crédito, desestimula consumo e, consequentemente, crescimento econômico. Tudo bem? Então, por que os juros está alto? Aí a gente tem que olhar
entender os juros como um instrumento de política monetária. Vamos lá. E de controle de inflação. Inflação. Conhece a ideia de inflação? Inflação é aumento contínuo e generalizado dos preços médios do mercado. Então nós temos inflação. Ninguém gosta, ou deveria pelo menos, pode ser que alguns gostem, ninguém deveria gostar de inflação. Quando a gente fala em inflação é aumento de preço, certo? Os preços sobem. Não dá, até dá, mas é uma medida drástica, uma medida que pode ter efeitos. Congelar preço. Congelar preço, não quero que o preço sobe, vou lá e congela o preço. Isso deu errado. Vimos isso no governo Sarney. Sarney é um grande laboratório sobre congelamento de preço. Não dá muito certo. Mas por que os preços sobem? Várias explicações. Existe inflação de demanda. Inflação de demanda é muito categórica aqui para entender os juros. Inflação de demanda é aquela quando a busca por um produto supera a capacidade de oferta ou chega muito perto ali do limite de oferta, então todo mundo quer um produto e não tem produto para todo mundo, os preços sobem. Inflação de demanda é um tipo. Outra inflação, a gente tem inflação de custo. Por conta de uma crise num país X ou um produto específico, o custo aumentou. Se o custo de produção aumenta, o produtor, a indústria, o comércio, aquele serviço, repassa esse custo ao consumidor final. Então, por conta de um aumento de custo, há um processo inflacionário. É um outro tipo. A taxa de juros contribui, ou tenta pelo menos contribuir, para conter a inflação nesse aspecto da demanda. Porque se todos consomem muito, isso chega próximo, no limite ali da capacidade de oferta, os preços sobem. Com juros altos, a pessoa pensa uma, duas, três vezes antes de efetuar uma compra, antes de buscar o investimento. Então, juros altos é desestímulo ao consumo. Se cai consumo, cai a demanda. E os preços tendem a se estabilizar. Pelo menos essa é a teoria econômica aí consagrada. Então, a taxa básica de juros é um instrumento do Banco Central para tentar conter a pressão inflacionária. Beleza? Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, a meta de inflação é de 3% para o ano de 2026. 3%. No acumulado de 12 meses, está em 4,52. Pô, Márcio, está acima, né? Mas aí eu explico um outro elemento. Apesar da meta ser 3, há um intervalo de variação. Há um teto que ela pode atingir, que é 1,5% para cima. Então, até 4,5% pode chegar a inflação e 1,5% para baixo, né, que é o piso. Então, tem essa margem. Nos últimos 12 meses, 4,52, muito perto da meta. Então, isso ajuda a explicar o corte. Só que a projeção para o ano é uma inflação ali na casa de 5%, que ficará então acima do teto da meta. Por isso esse corte modesto. Márcio, não era melhor então não cortar, já que está muito ali apertada essa meta? Só que um outro aspecto observado é que esse juros alto tem afetado negativamente o crescimento econômico. Então, um corte modesto para ver se dá um incremento em crescimento econômico, né? E consegue também segurar a inflação. Eu gosto de dizer que não se pode ter tudo, né? Vamos aguardar os próximos passos. E aí, para fechar a aula, uma notícia da área tecnológica que envolve também saúde, pesquisa, ciência. Pela primeira vez, inteligência artificial cria vírus que não existiam na natureza. É isso mesmo. Mas cuidado, é um estudo, é uma pesquisa. Então, cientistas conseguiram fazer com que a IA desenhasse o genoma completo de um vírus, não algo isolado. Para que vocês entendam, esse organismo, esse vírus criado,
Ele tem a capacidade de funcionamento, de reprodução e para infectar um hospedeiro. O estudo foi publicado na revista Science e é considerado um marco da biologia sintética. Daqui a pouco veremos aí esses cientistas ganhando o Nobel, provavelmente, a Nobel de Medicina. A equipe, ela usou uma IA, conhecida como Ivo, funciona parecido com o ChatGPT, tá? Lógico, ela tem seus aperfeiçoamentos, suas peculiaridades, e conseguiu construir, então, esses vírus, conjunto de vírus. São vírus que afetam bactérias, tá? Então foram desenvolvidos aí para afetar bactérias. Mas isso é bom ou ruim? Vamos lá, tem ponto positivo e tem ponto negativo essa descoberta. Qual é o ponto positivo? Poxa, você pode usar essa produção aí para destruir bactérias que acarretam em doenças. Beleza? Então tem todo um potencial de tratamento. Só que algumas reflexões são necessárias. Se cria esse vírus positivo, a IA também não pode viabilizar a construção para um uso não positivo, para uma guerra biológica, ou para gerar infecção em pessoas e depois vender a droga de tratamento. Então, é uma reflexão necessária e até mesmo sobre regulamentação de IA. Quais os limites? Até onde? De boa? Fica essa reflexão para você. Espero que tenham gostado da aula, mas antes de deslogar, se puder e quiser, siga o Márcio lá na rede social, no Instagram, com postagens diárias, semanais sobre atualidades, conhecimentos gerais, geografia. Curta o vídeo, compartilhe com um amigo, deixe seu comentário, contribua para o crescimento do canal, que estaremos aqui semanalmente trazendo conteúdo de qualidade e gratuito. Desejo bons estudos, um ótimo aproveitamento do conteúdo e até a nossa próxima aula. Um abraço!